O governo Donald Trump parece que está fazendo o Eduardo Bolsonaro de bobocoide. Porque saiu uma informação que Trump não vai impor sanções a Lula, pode impor a Alexandre de Moraes, mas não vai impor a Lula porque eles acreditam que Lula vai perder em 2026 e, a depender do candidato, vai perder no primeiro turno. Tudo isso baseado em pesquisas que estão sendo divulgadas. Sinceramente, nenhuma pesquisa mostra isso. E todo mundo já sabe qual vai ser o resultado de 26. Lula vai ganhar. Então eu tenho uma hipótese baseado na fonte dessa informação da Casa Branca, que é o Paulo Capelli, que é quase um porta-voz do Eduardo Bolsonaro. Ou o Eduardo Bolsonaro criou um factoide, e ele acredita nesse factoide, sobre Lula perder no primeiro turno, ou a Casa Branca tá fazendo o Eduardo de bobo. E os bolsonaristas também, falando, olha, a gente não vai impor sanção nenhuma, porque avaliamos que o Lula vai perder. Na sua opinião, qual hipótese é a mais concreta? O Eduardo foi enganado pela Casa Branca? Está sendo feito de bobo? Ou o Eduardo criou essa fake que o Lula vai perder no primeiro turno? Você acha que o Lula vai vencer? Na minha opinião, sim. Trump vai impor sanções a Moraes? Acha que o Eduardo está sendo enganado ou pelo menos está fazendo papel de bobo? Se sim, like no vídeo e se inscreva no canal. O governo americano tem aí dado sinais de que possivelmente vai impor sanções a Alexandre de Moraes, que é uma grande bobagem, é um ataque diplomático, tem muitos problemas e muitas dificuldades para que essa sanção acabe acontecendo. E aí veio o Paulo Capelli do Metrópolis dizendo e trazendo a informação de que a Casa Branca não avalia sanções ao Lula, somente aos ministros do STF. E eles não vão fazer nenhum tipo de sanção a Lula, porque, segundo as análises que a Casa Branca tem feito baseado nas pesquisas de intenção de votos brasileiras, há uma chance considerável do Lula perder em 2026. E a depender do candidato, Lula perderia no primeiro turno. Não sei de onde que esses caras estão tirando isso. Sinceramente. E, na visão da Casa Branca, uma influência contra Lula poderia provocar um efeito inverso dessa tendência das pesquisas e Lula poderia vencer. Mas a gente sabe que se houver uma interferência contra o Alexandre de Moraes, o efeito vai ser o mesmo. Vai ajudar ainda mais a vitória do Lula, que na minha opinião vai ser uma vitória apertada, mas Lula vai vencer. Muito difícil, com tudo que está sendo desenhado, Lula perder. Então eu achei um pouco absurda essa análise dos americanos, o que me levantou uma certa pulguinha atrás da orelha. O Paulo Capelli, do Metrópolis, não estou questionando a qualidade das informações dele, não estou questionando se ele tem boas fontes ou não, já o citei várias vezes aqui, eu cito ele como uma fonte confiável. O que eu vejo foi o seguinte, o Paulo Capelli, ele tem tido uma interlocução grande com a família Bolsonaro. Não estou dizendo que ele é bolsonarista ou que ele é porta-voz, não, mas o Eduardo Bolsonaro parece que tem sido a fonte do Paulo Capelli. E eu tenho a hipótese que o Eduardo Bolsonaro possa ter criado esse factoide e passado para o Paulo Capelli sobre o Lula poder perder no primeiro turno. Se eles falassem assim, olha, o Lula pode perder, ok, mas perder no primeiro turno, a depender do candidato, cara, isso é um absurdo. Foge completamente da realidade. Então a gente começa a desconfiar. Então pode ter sido um factoide do Eduardo? Pode. Como também o Eduardo pode estar sendo feito de bobo. Porque a Casa Branca, pode ser que ela não imponha sanção alguma ao Alexandre de Moraes, e então está justificando a fala sobre não impor sanções ao Lula, dizendo, olha, a gente não vai fazer nada, porque o Lula vai ser derrotado mesmo. Então a gente vamos deixar como tá, porque não faz diferença a gente impor ou não. Então seria uma justificativa, uma desculpa esfarrapada que o Eduardo está engolindo para não haver sanções ao Lula. Porque se você olhar toda a pesquisa de intenção de votos, o Lula aparece liderando todos os institutos sérios. EPESP, Quest, Datafolha, todos. O Lula lidera no primeiro turno e lidera no segundo. E ganha no segundo. Saiu o resultado agora de outros tipos de perguntas de pesquisa. Saiu agora, por exemplo, do IPESP. O IPESP mediu o índice de presidenciabilidade. Ou seja, o quanto que a população avalia que determinado nome será um bom presidente. E o Lula lidera o ranking.
Nenhum outro candidato supera o Lula. Se nenhum outro candidato supera o Lula na capacidade de ser um bom presidente, o que leva a Casa Branca a acreditar que Lula vai ser derrotado no primeiro turno? Nada aponta para isso. Absolutamente nada. E outra, as outras pesquisas que mensuram o ânimo político, podemos colocar assim, ou que são correlacionadas à política, mostram que o país está polarizado. 50-50. Saiu uma pesquisa da Folha de São Paulo sobre a Janja e a Michele Bolsonaro. Em São Paulo, as duas estariam empatadas. Tudo bem, é um recorte pequeno, é São Paulo, não é o Brasil todo, mas isso mostra também a polarização. Não tem como Lula vencer no primeiro turno. Ou perder no primeiro turno. Ah, mas a aprovação do Lula está refletindo também a polarização. Então é um absurdo levantar ou cogitar a possibilidade do Lula ser derrotado no primeiro turno. Até porque eu já falei pra vocês, o Lula vai ganhar. E o Lula vai ganhar graças ao escândalo do INSS. Era tudo que o Lula precisava, era esse escândalo de corrupção do INSS. Porque isso se transformou na arma letal que o Lula vai usar para vencer. Parece extremamente contraditório, mas não é. É contraditório para aqueles comentaristas políticos da classe média que ficam fazendo as análises dos apartamentos, que não sabem como funciona o Brasil. Algo que em Brasília todo mundo sabe. O que faz a economia brasileira girar é justamente o salário dos aposentados. Porque o aposentado, ele recebe a aposentadoria dele, principalmente o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e graças a esse BPC, que é um salário mínimo, a família dele gira em torno desse núcleo. E é justamente esse recurso que os aposentados recebem, ou o beneficiário recebe, que vai movimentar a economia local de várias cidades pequenas. Porque é exatamente isso que muitas cidades dependem do salário do aposentado. Então o Lula vai resolver como o problema do INSS? Pagando de uma vez. O governo poderia alongar o pagamento desse recurso? Poderia. Poderia parcelar, poderia fazer com precatório, poderia, tinha várias alternativas, mas por que eles querem pagar de uma vez? Porque eles vão introjetar dinheiro na economia de uma única vez, para que as pessoas possam ter um bom de consumo para aquecer a economia. Vai ser isso. O governo achou um caminho naquilo que seria a maior crise dele, é a maior solução, a maior resposta. E o PT sabe como usar esse tipo de mecanismo de colocar recurso e aquecer a economia. Acabou. Ah, e o Trump e os interesses dele? É muito simples. O Trump hoje, ele quer, junto com as Big Techs, acabar com qualquer discussão sobre regulamentação de rede social. Porque as redes sociais são a base de fomento do comportamento humano para o desenvolvimento das inteligências artificiais. Se você começa a regulamentar as redes sociais, você tira a capacidade ou você tira uma parte considerável dos dados que são utilizados para que a inteligência artificial possa se desenvolver. E o Alexandre de Moraes discute muito essa parte de regulamentação das mídias. E ele é um juiz do terceiro mundo. Ele é um exemplo de resistência contra Trump e as Big Techs para o mundo todo. Então ele precisa ser exterminado ou intimidado. E é isso que o Trump está fazendo, porque ele tem um pacto com as empresas do Vale do Silício, que estão desenvolvendo as inteligências artificiais. Acabou. Achar que Eduardo Bolsonaro é um grande pensador ou que o Trump vai... Pelo amor de Deus.